Bom, gente, estamos agora no nosso ambiente de adoração, gravando a mensagem desta noite, e a gente agradece a Deus porque podemos estar juntos aqui louvando ao Senhor. Hoje é um dia especial porque nós estamos nos preparando para o aniversário da igreja. No dia 25 de março, nossa igreja completa 10 anos de existência. Então eu fiquei pensando o que a gente vai falar, né, para uma igreja que está em festa, né? Nós estamos em festa realmente. Então eu pensei em ter uma série de mensagens de apenas 3 encontros, 3 domingos, esse, o próximo e o domingo de Páscoa. Alguma coisa que levasse a gente a pensar na igreja, no seu ministério, mas também relativa à Páscoa. O Brasil já está há 60 anos vivendo uma realidade em que os católicos se envolvem com a chamada campanha da fraternidade. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Todos os anos a Igreja Católica, no período da quarentena, ou da quaresma, não da quarentena, da quaresma, realiza uma campanha de convidar os fiéis católicos a se dedicarem a um tempo de reflexão sobre a sua vida cristã no mundo. E essa campanha chama-se Campanha da Fraternidade. Começa na quinta-feira, ou aliás, na quarta-feira de cinzas e termina no sábado de Aleluia, na Páscoa. Se você contar direitinho no calendário, dá 40 dias. Então, nesse período de quarentena, os católicos, eles desenvolvem essa campanha da fraternidade. A cada 5 anos, eles realizam uma campanha da fraternidade ecumênica, com a participação de várias denominações cristãs. Mas esse ano ela não é ecumênica, ela é só dos católicos mesmos. Mas eu gostei muito do tema que eles escolheram. O tema é Somos Todos Irmãos e Irmãs. E eu fui atrás dessa afirmação, dessa colocação. Onde que eles encontraram essa afirmação? Eu sei que foi Jesus quem disse. Mas acontece que a Igreja Católica hoje ela está muito empenhada na reflexão sobre esse tema da fraternidade. Não só o tema da fraternidade enquanto um estilo de vida, mas também na ênfase daquilo que eles chamam de amizade social. Um tema que o Papa Francisco colocou na sua encíclica chamada Fratelli Tutti. Fratelli Tutti quer dizer todos irmãos em italiano, em latim. E nós estamos aqui, então, pensando nisso. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa temática, essa ênfase que está sendo dada e que a gente lê na internet, lê na mídia, lê na imprensa, vê na televisão, volta e meia alguém falando sobre somos todos irmãos e irmãs. E aí, então, eu elaborei uma série de reflexões de apenas 3 mensagens sobre esse tema, que é tirado exatamente da palavra de Jesus aos seus discípulos. E nós vamos começar hoje a falar sobre isso. Como que essa ideia da fraternidade, essa ideia de sermos todos irmãos, envolve a nossa vivência cristã num mundo como esse que estamos vivendo. Um mundo adoecido, um mundo dominado por sentimentos que não são saudáveis. Não só demonstram que ele está adoecido, mas que adoece a gente também. É um mundo adoecido e adoecedor. Um mundo que enferma a todos nós. O ódio, o preconceito, a desigualdade social que campeiam no mundo, elas são frutos de uma enfermidade que o mundo já carrega consigo há muito tempo e que desencadeou um processo contínuo de sintomas que só vai levando a humanidade de mal a pior.
com o aumento dos conflitos sociais, de guerras, de migrações, de crise climática. É um mundo complicado, não é mesmo, gente? É um mundo que a gente, para viver nele, tem que estar muito saudável. E se porventura alguém estiver se sentindo saudável nesse tempo, olha, está meio equivocado quanto a isso. Nessa época ninguém está normal, todos nós também estamos adoecidos, nós adoecemos com isso. Ler o noticiário nos dias atuais é algo que desestabiliza a gente emocionalmente. A gente ouve falar de guerras que matam crianças e mulheres indefesas, gente que está vivendo em localidades cerceadas do alimento, estão morrendo de fome, gente que está atravessando longas peregrinações para encontrar uma oportunidade de vida digna para os seus filhos, para si, para a sua família. Tudo isso está fazendo com que cada vez mais as pessoas estejam enfermas, estamos adoecidos. E essa doença tem um nome. Estamos adoecidos de mundo. Qual é a doença que você tem? É do mundo, porque o mundo está adoecido e esse mundo adoece a gente. Olha, eu não sei se eu estou exagerando nas minhas colocações, mas é assim que eu estou entendendo. E a igreja, ela precisa apresentar uma resposta para isso. Ela precisa apresentar uma alternativa, ela precisa ser um farol que guia essa humanidade. Eu fico imaginando Jesus olhando as multidões e se compadecendo delas, por verem que elas caminham de um lado para o outro como ovelhas que não têm pastor. Esse é o sintoma do mundo adoecido em que nós vivemos. E nós vamos começar hoje, então, a pensar o que é que nós, como cristãos, podemos fazer para viver a nossa fé nesse mundo enfermo, sem a gente se adoecer tanto, né? Porque adoecer vai se adoecer, não tem jeito. Os sintomas chegarão, a tristeza, não é? Essa angústia de ver pessoas sofrendo. Claro, essa empatia com aqueles que sofrem, ela é inevitável. Nós não vamos conseguir escapar de ter esse sentimento que nos faz sofrer também. Mas é preciso que a gente tenha força e coragem para viver a nossa fé nesse tempo de uma forma que possa contagiar aos outros com paz, com esperança, com amor fraternal, com a nossa compaixão, essa maneira de entender que o melhor de Deus está por vir, que Deus está presente, pronto para nos ajudar, para nos fortalecer. Como que a gente pode fazer isso? Serão 3 mensagens. A primeira começa hoje e o tema é a luta por uma sociedade mais justa. Nós, como cristãos, talvez sejamos a única sociedade organizada que tem condições de apresentar propostas para a criação de uma sociedade mais justa. Eu gosto muito dessa ideia, onde os cristãos puderam exercer influência para a formação social, não no sentido do que se vê hoje. Hoje nós encontramos muitas aberrações em nome do Evangelho, mas a gente encontra na história da humanidade muitas sociedades que foram transformadas pela força do testemunho dos cristãos. Cristãos que trabalharam pelo fim da fome, pelo fortalecimento da democracia, cristãos que trabalharam pelo fim da criminalidade, cristãos que trabalharam pela dignidade dos trabalhadores, cristãos que trabalharam pelo fortalecimento das famílias. Enfim, nós encontramos na história vários exemplos dignos. Embora vivamos num tempo
em que muitos cristãos de hoje, aqui no Brasil, já não dão exemplos tão positivos assim. Aliás, até os exemplos que nós temos do Brasil, a maioria deles, os que sobressaem, são escandalosos, são promotores de ódio, de mentira, de acirramento contra as instituições democráticas. Esse não é o evangelho que queremos. Nós queremos um evangelho que ajude a gente a trabalhar por uma sociedade mais justa. Então, nós vamos fazer essa reflexão hoje de como é possível fazer isso. E vamos começar pensando num texto bíblico que se refere ao discurso de Jesus. O que Jesus diz aos seus discípulos? Mateus capítulo 23, versículo 8. Esse versículo é a base da campanha da Fraternidade Católica, que eu acabei de falar aqui. Eles utilizam exatamente essa referência para poder estimular a campanha da fraternidade que eles desenvolvem nesse período. O texto diz assim: mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Acho que Jesus está querendo dizer assim, não tem ninguém melhor nem pior. Nós temos irmãos e irmãs, cada um na sua individualidade, cada um do seu jeito, cada um com a sua forma, com a sua aparência, cada um da sua maneira, mas todos nós somos de uma só família, criados por um só Deus. Por isso que a gente vai pensar aqui a partir dessa ideia. A melhor maneira de tratarmos de uma sociedade adoecida como essa, em que nós estamos vivendo, de um mundo adoecido, como esse que estamos vivendo, é lutarmos por um mundo, por uma sociedade em que todos possam ser reconhecidos como irmãos e irmãs. Essa é a ideia. De quando você vê um morador de rua, quando você vê um cracudo, quando você vê uma pessoa sofrendo na fila dos hospitais, quando você vê um migrante, quando você vê uma pessoa vítima de bala perdida, quando você vê uma pessoa vítima da violência, que você veja nessa pessoa um irmão e uma irmã seu. Quando nós olharmos para aquelas pessoas que estão sofrendo com a guerra, que a gente olhe aquelas pessoas como se fossem nossos irmãos. Eu não gostaria que meus irmãos e minhas irmãs passassem por aquilo que as pessoas estão passando lá na Ucrânia, lá na faixa de Gaza, ou mesmo aquelas vítimas do terrorismo promovido contra os israelenses. Não gostaria que meus irmãos e minhas irmãs passassem por aquilo que está acontecendo em várias comunidades do continente africano, pela fome, pela miséria. Não gostaria que meus irmãos e minhas irmãs passassem pelo que vários povos indígenas estão passando aqui na América Latina. Eu não gostaria que meus irmãos e minhas irmãs passassem por aquilo que os habitantes da América Central estão tendo que enfrentar para migrar para os Estados Unidos, atravessando a pé quilômetros de distância para poder chegar até a fronteira entre o México e os Estados Unidos e ainda ter que suportar a afronta, a humilhação, a prisão, a deportação, da maneira como tem sido feita naquela região. Como que eu vou cuidar dessa gente? Somente um mundo mais fraterno aponta para a esperança de termos uma sociedade mais justa em que todos e todas possam desfrutar de direitos e oportunidades iguais. Como diz Jesus, somente quando a gente tratar a cada um como nosso irmão e nossa irmã é que nós podemos imaginar que todos tenham os mesmos direitos que eu tenho,
que desfrutem das mesmas oportunidades que todos têm. A luta por uma sociedade mais justa é alimentada por essa esperança, a esperança de superar tudo aquilo que provoca violência, que provoca injustiça, que provoca desigualdade, que provoca fome, que provoca miséria no mundo em que nós vivemos. É assim que vamos ter um mundo mais fraterno, quando todos assumirem a bandeira de lutarem pelo direito de seus irmãos e irmãs que não desfrutam das mesmas oportunidades. O quadro de guerra que assistimos em várias partes do mundo coloca em suspeição o poder exercido de forma desproporcional por aqueles governos que detêm maior capacidade de armamento. O quadro de miséria e de fome que afeta milhões de pessoas em várias partes do mundo coloca em suspeição a forma de consumo e a lógica da acumulação da economia mundial. A degradação do meio ambiente, a crise ambiental, colocam em suspeição a forma irresponsável como cuidamos da natureza, mesmo como cristãos. A condição de pessoas refugiadas em migração e em todo o mundo coloca em suspeição a forma como a ocupação dos espaços se dá de forma desigual em toda parte. Eu anotei isso exatamente para não perder nenhuma dessas ideias. É isso que a gente precisa pensar. Há um filósofo indiano que disse uma frase que a gente deve pensar um pouquinho nela. Ele diz assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Se alguém está dizendo que está bem diante desses quadros de horror que estamos vivendo em pleno século XXI, essa pessoa não está bem. Tem alguma coisa afetando a sua consciência, tem alguma coisa interferindo em sua maneira de compreender a realidade. De que maneira nós estamos olhando para o mundo de hoje? Jesus, lá em Mateus capítulo 23, e eu vou fazer uma análise entre os versículos 1 e versículo 12. Jesus se dirige a uma multidão, ao mesmo tempo que fala também aos seus discípulos sobre como a gente pode tratar de uma sociedade adoecida, governada por gente adoecida. Sabe quem eram os líderes da sociedade adoecida do tempo de Jesus? Eram os escribas e os fariseus, ou os mestres da lei e os fariseus. Eram categorias de trabalho das pessoas da época de Jesus que exerciam liderança na vida da sociedade. Eram eles que cuidavam da vida social. Eles dominavam a maneira de pensar, as tradições, o conservadorismo da época, a moralidade daquele tempo. E Jesus acusa os mestres da lei e os fariseus de serem hipócritas, para que aquela multidão, que aquelas pessoas que estavam ali, principalmente os discípulos de Jesus, não se baseassem no exemplo deixado pelos mestres da lei e pelos fariseus. Eles são hipócritas, eles não são o nosso modelo de vida, eles não correspondem a um modelo saudável de vida que possa ajudar a construção de uma sociedade mais justa. Ele chega a dizer o seguinte: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. O que significa isso? A cadeira de Moisés era um móvel que existia dentro da sinagoga. Faz referência a uma experiência do passado. Lá em Êxodo capítulo 18, diz que Moisés, quando começava a instruir a vida do povo, ele se sentava num trono, numa cadeira, uma coisa assim, que era o símbolo do poder dele,
da autoridade dele. E essa tradição continuou quando iniciou-se o trabalho das sinagogas durante o período do cativeiro. E lá na sinagoga tinha essa cadeira. E os escribas e fariseus, os mestres da lei, eles faziam questão de sentar nessa cadeira para terem aquele gosto de dar aquelas palavras de autoridade para o povo. E isso não era legal, porque eles falavam coisas que eles não viviam. Eles falavam de uma realidade que eles não colocavam em prática. Eu diria que essa fala era incoerente. Quando não há uma relação entre palavra e ação, o nome disso é incoerência. E nós cristãos somos vítimas disso, não é mesmo? Quanto crente falando sobre moralismo, dizem que defendem a família, defendem pautas morais rigorosas sobre os outros, mas na verdade suas vidas não correspondem àquilo que pregam. E então Jesus ele desafia a multidão a pensar nesses equívocos que a sociedade era vítima, ser orientada por gente incoerente, por gente hipócrita, por gente que não colocava em prática aquilo que eles pregavam. Jesus fala de 3 estratégias equivocadas que se utilizava para exercer influência. Isso lembra muito as nossas relações. Opa, olha que coisa linda! Que visita maravilhosa! Ai, ganhamos a noite. Segura aí, Olívia. Você não vai sair daqui sossegada. Amém. Graças a Deus. Bom te ver, Thaís. Quer dizer, eu vi a filha, mas não falei da mãe. Né? Então, gente, vamos pensar nesses 3 equívocos. Você vai ver que esses equívocos têm muita relação com aquilo que se faz hoje em rede social. O primeiro equívoco é o da imitação, né? De imitar modelos. Nós vivemos numa sociedade assim, em que os maus exemplos são aqueles sempre mais seguidos. Como que as pessoas imitam o que é errado? Não é? Macaquice, dancinha de TikTok, não é? Tem essas coisas. A pessoa aparece com um modelinho, uma brincadeira nova, ganha visualização, daqui a pouco já tem gente imitando. Imitar o errado todo mundo quer, mas imitar o bom, quem pode fazer essa imitação? Jesus chama a atenção para essa prática, esse hábito de imitar uns aos outros. Imitar aqueles que as pessoas dizem que são pessoas de bem, mas que estão fazendo coisas horríveis na sociedade. Os modelos de pessoas de bem e que são bem-sucedidas na sociedade nem sempre contribuem para a formação de uma consciência crítica, de pessoas capazes de pensar sobre a sua própria capacidade pessoal de inventar, de inovar, de criar soluções. Jesus ele diz assim: obedeçam-lhes, fariseus e mestres da lei. Ele diz: olha, eles são as autoridades, não são? Então é bom obedecer, porque não obedecer vai dar problema para vocês. Obedeçam e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles não são bons exemplos. Podem ser até que tenham uma teoria maravilhosa, mas não são bons exemplos naquilo que fazem. O segundo equívoco é o equívoco da imposição. Eu fiquei pensando nessa coisa eu ia colocar a palavra lacração, porque parece que existe um padrão, né, daquilo que é aceitável. Então, se você não se ajusta àquele padrão definido, você é descartado, excluído. E aquilo é colocado de uma maneira impositiva. Não é, Olívia?
Assim você me tira do sério. As normas e exigências morais da sociedade são voltadas para a manutenção daquilo que promove desigualdade, daquilo que reforçam as injustiças e que parece que promove toda a agressividade, preconceito, toda a misoginia, tudo aquilo que destrói essa vida social. E Jesus, ele diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Já eram os fariseus que faziam, né? E tem muita gente fazendo isso. Querem impor uma conduta, uma moralidade que nem eles mesmos conseguem colocar em prática. E em terceiro lugar tem o fenômeno da aparência, que é aquela coisa que você só é uma pessoa que vive uma vida oca, né? O sepulcro caiado, como Jesus dizia. Bonitinho por fora, mas por dentro todo estragado. A aparência diz respeito a esse império das redes sociais nos dias atuais. Você vai lá nas redes sociais, está todo mundo bonito, feliz, bem-sucedido, né? Conquistando coisas, né? Histórias bonitas, lugares lindos. Claro, a gente gosta, eu não vou botar na rede social minhas mazelas, não é? De jeito nenhum, vocês jamais vão me ver na rede social em lugar feio, não vão me ver. Só em lugar bonito, né? Ninguém merece também você ficar divulgando coisa que nem agrada a você. Mas nós vivemos nesse império, que permitem que as pessoas aparentem ser aquilo que elas mesmas não conseguem assumir para si, apenas para conseguirem mais visualizações e mais curtidas. E Jesus, ele diz para nós, tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. O que isso tem a ver com o nosso tempo? O que tem a ver com o nosso tempo é que nós precisamos lutar contra isso tudo. Lutar por uma sociedade justa deve ser o desejo de todo mundo, uma aspiração de todas as pessoas. Nós precisamos trabalhar por isso. Acho que será o grande legado da nossa geração, não importa se seja a geração da Cristina e da Daileide ou a geração da Olívia. Nós precisamos trabalhar por isso. Trabalhar para que mais pessoas se comprometam com o ideal de uma sociedade em que todos possam viver dignamente, que é isso que eu acho que é uma sociedade justa. Jesus aponta 3 modelos para a gente trabalhar essa consciência na gente. Como que a gente, como cristãos e cristãs, podemos nos tornar esses lutadores pela sociedade justa. E ele então vai colocar isso como se fosse um contraponto. Bom, você tem esses modelos da sociedade, mas você vai trocar esses modelos por outros mais adequados. Por exemplo, você tem 3 modelos de atitudes que Jesus apresenta. Esses modelos sempre interferem na vida social, mas eles devem ser trocados por modelos mais construtivos, mais elaborados, mais conscientes daquilo que nós podemos fazer. O primeiro modelo é o modelo do mestre. Há muita gente que quer ser aquela pessoa que sabe tudo, como dizia um cantor da música popular brasileira. Aquele cara que tem uma velha opinião formada sobre tudo. Hoje nós temos os especialistas de tudo. Onde que você se formou? Onde você adquiriu essa formação? Eu adquiri no YouTube, eu vi um vídeo. O vídeo tem muita informação interessante. Eu mesmo assisto muitos vídeos. Mas eles não são a melhor fonte de informação. Instagram não é a melhor fonte de informação. Nem o Wikipédia. Esses dias mesmo um ex-aluno disse, mas a Wikipédia... A Wikipédia é um esforço colaborativo, onde as pessoas escrevem.
Pode ser que alguém fale uma grande verdade, mas pode ser que venha alguém e conteste aquilo e faça a correção e vai colocar a ideia dele. Então não dá para seguir ao pé da letra, nem mesmo a valiosa colaboração da Wikipédia. Ela não é fonte de informação confiável. É colaborativa, ela é participativa. Se você lê alguma coisa lá e não concorda, você pode corrigir. Não tem problema nenhum. Mas não dá para pegar aquilo ao pé da letra e dizer essa é a verdade científica, analisada, fruto de pesquisas de muitos anos da humanidade. Para trocar esse modelo de mestres, nós precisamos desenvolver o modelo da fraternidade. Uma vez que nós somos irmãos e irmãs, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Jesus convida a todos se reconhecerem como esses irmãos e irmãs. No que diz respeito à dignidade de vida, somos todos construtores, participantes da busca de direitos, de oportunidades, de realização de todo mundo. Porque se todo mundo for bem-sucedido, as chances da gente também serão enormes. Isso lembra a história de um plantador de milho nos Estados Unidos. E ele era um plantador de milho sempre premiado pela qualidade das espigas da sua lavoura. E ele fazia uma coisa muito interessante. Quando chegava a época da polinização, ele polinizava a lavoura de todos os seus vizinhos. Ele não polinizava somente a dele, ele também polinizava a lavoura dos seus vizinhos. Aí perguntaram, por que você faz isso? Você está ajudando aí, está interferindo, fazer com que o seu vizinho tenha uma plantação melhor que você e ganhe mais que você. Se não importa. O importante é que se ele tiver uma boa plantação lá, a polinização dele vai fortalecer a minha. E era por isso que ele ganhava sempre os prêmios, todos os anos. Em toda safra, ele produzia a melhor espiga da região. Isso é o exemplo que Jesus dá para a gente, quando ele diz para a gente que todos nós somos irmãos. Todos nós. Você vai encontrar na pastoral do nosso informativo essa reflexão que Francisco de Assis, São Francisco de Assis, para alguns, né, ou Francisco de Assis, pela tradição protestante, né, a gente não tem esse hábito de qualificar como santos, né, ou santas, mas Francisco de Assis, ele desenvolveu essa ideia em pleno século XII, século XIII, ao tratar todo mundo como seu irmão. E ele exagerava, né? Falava que o sol é irmão, a lua é irmã, os cachorros são irmãos, tudo são irmãos e irmãs dele. Porque se todos e todas forem tratados de maneira dignamente, nós teremos um mundo mais feliz. Não como um que sabe mais do que o outro, um que interfere na maneira de compreender, achando que o outro é inferior, mas entendendo que todos e todas são construtores dessa realidade do conhecimento. Mesmo que eu tenha todo o saber que eu tenho, eu não posso considerar o outro como inferior a mim, porque o conhecimento, todo ele é limitado, transitório, ele precisa ser construído, revisto, atualizado. Ninguém pode se arvorar como mestre do outro, como uma autoridade do conhecimento sobre o outro. Aquele que conhece sabe disso. Ele sabe que não é dessa maneira que vamos elaborar o conhecimento. A segunda coisa que Jesus chama a atenção é o problema da paternidade. Ele diz, ninguém chame vocês de pai, por favor. Nós não podemos ter um mundo de paternalistas. E nós, cristãos, gostamos muito do assistencialismo, do paternalismo, de dar a solução do problema para o outro, sem ajudar o outro a encontrar a solução do problema. Nós tratamos, por exemplo, da pobreza apenas pelo viés da emergência, da assistência,
quando na verdade nós precisaríamos também cuidar das causas da pobreza. Por que que as pessoas estão cada vez mais pobres no mundo em que nós vivemos? A sociedade em que vivemos acostumou-se a esse paternalismo, a esse assistencialismo. Ele é importante? Claro que é. O atendimento emergencial para quem tem necessidade é muito importante, mas a gente precisa encontrar respostas para as causas daquilo que aflige a sociedade. A sociedade mais justa não depende de um herói, não depende de um salvador da pátria. Ela é sempre resultado da cooperação de todos. O modelo de Jesus é participativo, é colaborativo. Deus nos chama para sermos cooperadores dele para a construção de um mundo melhor. Por isso que Jesus diz, vocês têm um Pai, Ele está cuidando de vocês, Ele está nos céus, mas Ele está aí no meio de vocês, cuidando de cada um. E por fim, o terceiro modelo que Jesus fala é o modelo de chefia, o manda-chuva, né? Aquele patrão, o chefe. Não queira ser chefe, diz Jesus. O modelo que Jesus aponta é o modelo do serviço. Em lugar desse autoritarismo da chefia, do mandão, né? Do camarada que dá ordem como se ele fosse o dono da verdade ou aquele que tem maior poder sobre os outros. A proposta de Jesus para um mundo melhor passa pelo caminho da autoentrega da gente, da abnegação, do altruísmo, da doação de si. Não passa pela autoridade, não passa pelo exercício do poder, não passa por essa liderança que assume para si a responsabilidade sobre tudo e todos. Embora a liderança seja importante, não é? Embora o conceito de liderança que eu gosto de utilizar é aquela que diz que liderar é exercer influência, não mandar. O líder é diferente do chefe. Jesus se colocou como um exemplo de alguém que escolheu colocar a sua vida inteira a serviço do bem comum. Por isso que o modelo dele é esse aí. O maior entre vocês deverá ser servo. É aquele que serve. Para a gente concluir essa palavra, a gente precisa entender, gente, que o princípio para a formação dessa sociedade justa que todos nós sonhamos, todo mundo quer uma sociedade mais justa, não é verdade? Tem que ser muito doido para não querer, né? Pode querer de forma errada, mas todo mundo deseja essa sociedade mais justa. Mas a busca de uma sociedade mais justa, segundo Jesus, passa pelo caminho da humildade. É preciso a gente descer do nosso pedestal, descer da nossa posição, né, de autossuficiência para se colocar ao lado do outro. É dessa maneira que nós começamos a fazer as mudanças. Não importa quantos títulos a gente tenha, não importa qual seja o tamanho da nossa conta bancária, não importa o número de propriedades que a gente tenha, é preciso que a gente desça do nosso pedestal e se coloque ao lado daqueles que estão buscando oportunidades de vida. Esse é o caminho. É o caminho famoso daquele princípio que a gente de vez em quando ouve por aí: menos é mais. Jesus, ele diz para nós, e isso fica como gravação na nossa consciência: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é um princípio que nós, como cristãos, precisamos aprender no mundo em que nós vivemos. Aprender o exercício da prática da humildade. A sermos humildes. Gente, é muito difícil, viu? É muito difícil. Tem gente que me acha assim que sou meio...
Você não acha não, né? Eu acho que não. Não fale agora, fale depois. Não me deixe frustrado nesse momento. Mas é uma fraqueza que todos nós temos. Da gente se sentir altaneiro, né? Altivo. Aquela coisa de a gente achar que a gente tem razão. E muita gente prefere lutar por aquilo que pensa do que lutar por uma sociedade mais justa, mais humana, mais igual, com oportunidade para todos. A gente precisa aprender esse caminho da humilhação. É o caminho que Jesus propõe. É um princípio que nós precisamos colocar em prática. Vamos orar, gente? Pedir a Deus isso? É difícil, eu sei que é, gente. E eu estou tentando. E eu espero que a gente faça isso. Não só aqui, nós que estamos aqui juntos, mas aqueles que nos ouvem pela internet. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos trabalhadores por uma sociedade mais justa, a cooperarmos uns com os outros para a criação, a formação de um mundo melhor, em que todos e todas tenham oportunidades iguais, onde as injustiças, as desigualdades, as violências, todas elas sejam superadas pelo caminho de paz e de esperança que o teu Evangelho propõe. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa transmissão, então queremos agradecer a presença daqueles que nos assistem pela internet. Que Deus dê uma semana de paz e de alegria para todos. Nós que estamos aqui vamos continuar adorando ao Senhor.